e foi bom demais. Ô, irmão Saulo, você rapidamente assim, você faria um relato da sua viagem com o irmão Palma? Deus abençoe, irmãos. Foi muito bom ter podido ir, né? Mas é muito melhor poder voltar. E fiquei 15 dias lá com o irmão Fábio, nessa viagem. Passamos pela Espanha, uma passagem na Alemanha rápida, e depois fomos para a Romênia. Em verdade, nossa viagem, e nós iríamos para Israel, né? Depois da convenção na Espanha, nós iríamos para Jerusalém. Mas por causa da guerra, esse conflito que está durando esse tempo todo, a gente acabou mudando. Deus mudou o curso da viagem. E nós tivemos ali a oportunidade de participar de 9 ou 10 reuniões nesses 15 dias. Foi bem corrido. Não tinha muito tempo para lazer, nem turismo. Era muito rápido. Nem tomar banho, né, irmão? Era rápido. Às vezes, rápido. Entre um culto e outro, a gente tinha 30 minutos para se arrumar e tomar banho e voltar. É. E era bom, assim. Eu tô bem cansado, tô velho, né? É cansativo, mas é muito bom. Assim, eu me sinto feliz, honrado por ter podido viver isso. E todo o tempo, nós que estávamos ali juntos, eu, o irmão Fábio, o irmão Israel Gomes, do México, o tempo todo nós nos lembrávamos uns aos outros de que nós não merecemos isso. De que nós não merecemos. Às vezes a gente é tentado a achar que a gente merece alguma coisa, mas a gente não merece. Se eu achar que eu mereço, eu estou invalidando a bondade de Deus. Porque Deus é bom e é por isso que Ele nos dá tudo que nós temos. Tudo. Merecer nós não merecemos. O irmão Brana diz, a princípio, só essa semana eu merecia morrer. Então, o que eu poderia dizer, né? Então, ali a gente sempre lembrava disso um para o outro. Olha, você não merece estar vivendo isso. De vez em quando o irmão Fábio falava para a gente. Nós falávamos um para os outros, olha, você não merece estar vivendo isso. E é verdade. E nós chegamos ali, fomos muito bem recebidos. O pastor Juan Gabarri. Isso foi aonde? Isso na Espanha, em Madrid. Na Espanha. Sim. Ela teve uma convenção e tinham muitas igrejas ali de vários países. E vou relatar bem rápido, né, para não ser muito prolongado. Como é que é o nome do pastor lá da Espanha? Juan Gabarri. Capaz. Juan Gabarri, é. A maioria dos irmãos ali da Espanha, eles têm origem gitana, que é cigano. A maioria dos crentes ali não é diferente daqui. Os mais pobres que são crentes, os mais ricos não querem saber de Jesus. E os imigrantes e os ciganos que formam a igreja. Os europeus mais ricos, quase nenhum é cristão. E a igreja é composta, na maioria, por ciganos e por pessoas imigrantes de outras nacionalidades que moram ali na Espanha. Ciganos, né? Ciganos. Eu sabia. E dizem que eles são muito animados, né? Cantam muito, muito forte, com muita alegria. Pastores ciganos, vários pastores ciganos. E a igreja é meio que itinerante, assim. Pessoas moram lá por um tempo na Espanha, vão à igreja e depois vão embora para os seus países. E tinha muita gente lá, Guatemala, Honduras, Venezuela. Tínhamos nós do Brasil, mexicanos, americanos, croatas, sérvios, escoceses, tchecos, russos. Haviam muitas nacionalidades ali. No primeiro dia, na sexta-feira, houve o irmão Aron Holguín, do México, pregou uma mensagem dizendo, mais uma vez, te digo, regozija-te. E ele falava de que a nossa alegria, que nós só vamos regozijar no Senhor. Que a nossa felicidade só vai ser no Senhor. De que nós podemos procurar a felicidade em qualquer parte, mas que o Senhor diz, mais uma vez te digo, regozija-te. Porque Ele quer que nós nos alegremos nele. E esse foi o primeiro culto. E o segundo culto, no sábado, nós tivemos uma oportunidade lá à tarde com os jovens.
e tivemos a oportunidade de dar um testemunho e falar a respeito da nossa experiência. E, mais uma vez, nós pudemos falar também do nosso Rio de Janeiro, do Brasil, e dizer que sempre nós falávamos isso, que o que é passado para o mundo todo do Brasil é violência, é nudez, é tudo de ruim que aqui no Rio tem, e que eu não fui lá para dizer que aquilo era mentira, mas que eu fui lá para falar para eles que aqui tinha um pastor há 50 anos pregando a mensagem do irmão Brana, e que tinha um grupo de jovens, de cristãos, que lutavam igual a eles, as mesmas lutas, as mesmas batalhas, e que era difícil ter cabelo comprido aqui, que era difícil usar saia aqui, que era difícil não olhar mulheres aqui, do mesmo jeito que é difícil lá, mas que Deus tinha uma noiva aqui, e que nós estávamos aqui lutando. E eu sempre falava isso, toda oportunidade que eu tinha. Lembre-se que tem um povo lá no Rio de Janeiro. E depois dessa oportunidade, no sábado, o irmão Fábio pregou e ele fez uma palestra para os jovens também, pela tarde. E à noite, o pastor do México, Francisco Holguín, e ele pregou o tema Quem é essa? Ali em Cantares, quem é essa? E ele dizia que quando é feita essa pergunta, ele tem uma característica específica da noiva, que ele espera encontrar. Quem é essa? E que enquanto ele não conseguir ver isso em nós, ele não vai voltar. Quem é essa? Quem é essa que eu estou procurando? Eu estou procurando ela especificamente. Eu não vou aceitar outra. Quem é essa? É essa que eu quero. Dessa forma. E aí foi o culto de sábado. E no domingo, pela manhã, nós tivemos o encerramento ali com o pastor Adolfo Mata, de Texas, El Paso, Estados Unidos. E ele pregou a respeito de uma guerra de palavras. E o tema da mensagem dele foi esse, uma guerra de palavras. E ele falou que tudo começou lá no céu, com Lúcifer guerreando uma guerra de palavras. E de que ele não usou nada mais para fazer com que 1/3 dos anjos aceitassem se transformar em demônios, a não ser palavras. E ele só falou com eles. E com isso eles aceitaram deixar de ser anjos e passaram a ser demônios. E ele falou que essa estratégia dele surgiu por causa da inveja que ele tinha do pastor principal. Ele falou que Jesus, Deus, era o pastor principal e que Lúcifer era um líder de cânticos. Lúcifer era um copastor, era um pastor auxiliar, abaixo do pastor principal. E ele achava que ele podia fazer algo melhor que o pastor principal. E aí ele começou a converter os outros anjos, só usando palavras, de que ele tinha algo melhor do que o pastor principal. E depois ele desceu, foi expulso, e no Éden ele conseguiu convencer a mulher apenas usando palavras, uma guerra de palavras. E que hoje, em todas as partes, em todas as igrejas, em todos os cantos, ele continua usando uma guerra de palavras. Doutrinas, que ele não vai regras, usar armas, regras. que ele não vai usar nada, a não ser palavras. Yeah. E assim encerrou a convenção em Madrid e nós fomos para a Romênia. Lá na Romênia, o irmão Fábio trouxe 2 pregações. Uma sobre inteligência artificial, e que é o que está em voga no mundo, né? Os computadores, a inteligência artificial. E a inteligência artificial, ela nos conhece. Eu coloquei lá no chat GPT, Weber de Andrade Cordeiro. E aí começou a escrever lá, um pastor que teve um culto de aniversário de 70 anos de louvor, de uma igreja que fica no Rio de Janeiro, que prega a mensagem do William Branham. A inteligência artificial nos conhece. Mas antes que a inteligência artificial nos conhecesse, existe uma inteligência superior que nos conhece. Glória a Deus. E aí ele foi por esse caminho que Filipe, quando chamou Natanael, antes que ele te chamasse, eu te vi. Eu já tinha te conhecido, eu te conheci antes. E ele foi por esse caminho, falando sobre a predestinação, sobre a importância de que nós vamos nos manter no quadro. Nós vamos estar nesse quadro.
aquela passagem que o irmão Brana foi orar por um menino e que ele tinha tido uma visão, mas que a visão que ele tinha tido não estava de acordo com o quadro e a oração, o milagre não acontecia. Enquanto o quadro não ficou exatamente como estava na visão, Deus não curou. E ele foi falado que muitas vezes a mensagem hoje em dia é muito bombardeada, muito denegrida. Pessoas até que saíram da mensagem, hoje atacam a mensagem, falam mal da mensagem. E aí foi falado que a mensagem não precisa que nós saiamos em defesa dela. Porque a defesa da mensagem, a maior prova de que a mensagem do irmão Brana é a verdade, é que nós estamos aqui hoje na manhã. Porque a mensagem do irmão Brana era uma visão de que haveria uma noiva no tempo final. E nós somos a prova de que isso é verdade. Existe uma noiva esperando o Senhor Jesus. E aí foi falado que o irmão Ed Bisco estava com o irmão Brana numa pesca. E aquela visão do caribu, uma visão que ele teve do caribu. E que quando ele teve aquela visão, eles estavam num lugar pescando, caçando. E aí quando o irmão Brana falou, isso vai acontecer agora. O irmão Ed Bisco disse para ele, porque ele tinha contado para ele a visão. Ele falou, irmão Brana, não vai acontecer. Porque na visão, o senhor disse que eu estaria com uma camisa quadriculada. E eu não tenho mais essa camisa. Eu joguei ela fora. E aí o irmão Ed Bisco ficou triste com aquilo. Ele ficou se sentindo mal. E aí ele foi lá onde estava a bagagem dele. E aí ele mexeu lá. E aí ele viu que a esposa dele tinha pego a camisa no lixo, lavado, passado, e colocado dentro da bolsa. Ele vestiu a camisa e a visão aconteceu. E assim éramos muitos de nós que estávamos fora do quadro, sujo no lixo. Mas alguém pegou a gente no lixo, lavou e nos colocou aqui nessa manhã para que o quadro um dia se cumpra com a nossa presença. Nós precisamos fazer parte disso, irmão. E isso foi muito forte. Saber que Deus não vai deixar nenhum fora, nenhum de nós vai estar fora. A visão que ele viu lá na eternidade, cada um de nós vamos ter que estar posicionado. E essa foi a primeira mensagem do irmão Fábio. E a segunda mensagem dele foi sobre a igualdade de gênero, que é um outro tema que é muito comum hoje nos dias, e que as mulheres querem a igualdade em relação aos homens, mas que isso sempre foi o plano de Deus. Deus nunca quis que os homens e as mulheres fossem desiguais ou um superior ao outro. Que, segundo o irmão Brana, no Éden, a mulher era tanto Deus quanto o homem. Ela tinha o mesmo poder que ele. Podia mudar o curso de um rio, podia dar nomes aos animais, podia fazer tudo, eram deuses. Mas que quando eles erraram e saíram, aí que houve a desigualdade. E hoje, as mulheres vivem correndo atrás de serem iguais aos homens. Mas que isso aí sempre foi o plano original de Deus. E é por isso que ele quer uma noiva igual a ele. Assim como eu sou, vós sereis. A única igualdade de gênero possível é em Jesus. Que ele quer fazer isso conosco. Ele quer que nós sejamos iguais a ele. E esse foi o segundo tema abordado pelo irmão Fábio. E, assim, a viagem que inicialmente seria para Israel, né? Não fomos para lá, mas nós tivemos a oportunidade de ficar próximo a Israel. E eu, particularmente, quando eu fui, eu não tinha muita certeza do que eu estava indo fazer lá. Mas eu cria que era alguma coisa de Deus para mim. E foi um sacrifício que eu fiz, eu tive que me desfazer de algumas coisas minhas para estar lá. Deus sabe que foi importante, eu tive a ajuda também da minha família, da minha esposa, das minhas filhas. Peço que os irmãos orem por ela. A Angélica vai fazer uma cirurgia amanhã, pela manhã. Mas eu fui assim mesmo. E eu cria que Deus tinha algo para mim no meu coração.
E tudo que você der para Deus, Deus se contenta com o que você der para Ele. Se você der só o domingo, Ele vai aceitar. Se você der só 10 minutos, Ele vai aceitar. Mas se você der mais, Ele quer mais. Ele quer tudo. Lá foi falado que o irmão Branham disse, alguém disse para ele, você leva muito a sério essa coisa de ser cristão. Você está levando isso muito a sério. Ele falou, eu acredito que ele me levou muito a sério quando ele morreu por mim na cruz. Eu não posso levar isso de qualquer maneira. Eu preciso levar isso muito a sério. E quando nós chegamos lá na Romênia, nós fomos recebidos por um pastor chamado Gabriel Matanier. A igreja lá parece um bunker. É num lugar, um prédio, no meio de uma zona industrial. E aí o pastor chega e tem várias portas, parece uma fábrica, uma indústria. E ele aperta uns botões com números, e aí a porta abre, e aí todos os irmãos entram. E no meio, onde é impossível achar que ali tem uma igreja. Ali é a igreja. É grande, é bonita, assim. Não tão grande quanto a nossa. Lá eles têm uns 80 membros, mais ou menos. Todas as igrejas na Europa são pequenas. A maioria delas são bem pequenas. Tem 20, 30. Quando eu falava que a nossa igreja tem uns 300 pessoas, eles falavam, oh, como é grande. Porque eles são pequenos. Mas são muito amáveis, são muito fervorosos. E por conhecer esse pastor ali, e por conhecer essa questão do comunismo, e de como foi difícil para eles, o irmão Fábio dizia que ele sempre quis ir lá, porque ele ouviu, quando era criança, que existia um povo cristão da mensagem que cria no comunismo. E como eles conseguiam ser cristãos sendo proibidos de ser cristão. E esse pastor, ele foi militar. A esposa dele é húngara. Nós chegamos bem perto ali da Hungria, da Bulgária. Fomos perto de alguns países. E a esposa dele deu uma Bíblia para ele. E eles se conheceram assim. Que ela era amiga dele, de escola, e ela deu uma Bíblia para ele. E ele levou a Bíblia para o quartel. E quando chegou lá, um capitão pegou a Bíblia dele e falou, eu vou te dar 1 hora para desaparecer com isso daqui. Porque senão você vai ser preso e você sabe o que vai acontecer contigo. E aí só que ele já tinha lido a Bíblia. E ele falou que o pouco que ele conseguiu ler foi suficiente para mudar a vida dele. E ele querer ser um cristão. E depois eles se casaram e ele é um pastor da mensagem. E a parte mais ligada a Israel, quando eu falei para ele, o nome do meu pastor é Weber Cordeiro. Ele falou, ele é judeu. Ele falou, ele é judeu. Ele é um estudioso do judaísmo. Ele falou, eu sou um pastor da mensagem, mas meu coração é hebreu. Ele vai a Israel 3, 4 vezes por ano. E ele estuda muito sobre a questão judaica, a questão Israel. E ali a gente teve a oportunidade de ouvir muito ele falando sobre o que tem acontecido hoje no mundo. Essa guerra da Rússia, o quanto eles têm se aproximado dos Estados Unidos para atacar eles e o quanto Israel tem trabalhado para estabelecer um novo templo. E ali, muito daquilo que o senhor prega, sobre a mesquita de Omar, e de que um dia ela vai sair dali, e eles têm planos para estabelecer um novo templo. E ele disse que, ele perguntou para a gente, quanto tempo vocês acreditam que Israel precisa para estabelecer o templo e o sacrifício? E nós não sabíamos a resposta. E ele falou, em 24 horas, Israel estabelece o templo e faz o sacrifício. É todo o tempo que eles precisam. 24 horas para fazer isso. E existe um instituto do templo. Ele estuda com rabinos, ele estuda hebraico, ele fala, ele entende muito. E existe um instituto do templo. São pessoas, clérigos, rabinos, físicos, químicos, geólogos, de todas as especialidades, engenheiros, arquitetos, que trabalham o tempo todo buscando estabelecer o terceiro templo. E nós sabemos que os judeus querem estabelecer o terceiro templo porque, segundo a cultura deles, segundo a crença deles, quando isso acontecer, o Messias virá. E nós sabemos que esse mesmo evento é a nossa saída daqui. Então, ele dizia que esse evento se aproxima, que está muito perto e que as peças estão se ajuntando no tabuleiro. E foi isso. Essa foi a nossa viagem lá.
E eu agradeço por ter podido ir lá e falar que eu também tenho um pastor amigo que pegou uma camisa suja, velha, e me ajudou. Eu falei que eu era todo tatuado, todo cabelo, queria ser o Bob Marley, mas que eu encontrei um velhinho no mercado que me abraçou e mandou voltar para a igreja fumando, e que ele não fez isso só comigo, que ele pegou um homem fumando e batizou ele, e que tem mais de 50 pessoas lá em Minas que são crentes por causa desse. E assim foi a nossa viagem. Deus abençoe, irmão. Glória a Deus.